Senhor Deus, nós suplicamos a Ti neste momento mais uma oportunidade para divulgar esse assunto que está na nossa mente. Faça, Senhor, chegar aos ouvidos daquele que verdadeiramente necessitar desse esclarecimento, que é acerca das denominações. Qual seria o objetivo de cada uma na Terra, no mundo? E se está alcançando o objetivo, para que seria? Nos esclarece, Senhor, tirando dúvida na meditação desses textos bíblicos, dessas passagens bíblicas. Faça-nos entender no nome de Jesus. Amém. Vou louvar o Senhor primeiramente, que é algo de muito especial. O meu Senhor bateu na porta do meu coração. Eu abri e ele entrou e fez morada. Ele entrou e assentou à mesa e ceou e fez morada. Eu participei do pão e o vinho. A alegria se apossou de mim. A minha vida mudou, não senti mais sozinho. Oh, que alegria que se apossou de mim. A tristeza foi embora, nada neste mundo importa. Eu quero ir pra glória. A alegria do servo é até na hora que chora. A alegria do servo é até na hora que chora. Aleluia. Então, um assunto que me veio hoje à mente, inclusive nesta madrugada, tive meditando bastante, e vinha algumas perguntas. Qual o papel das denominações conhecidas pela raça humana como igreja? Qual o papel delas seria neste momento? O que teria que fazer? Para entendermos este lado espiritual, nós teríamos que meditar nas Escrituras Sagradas. E um texto, e uma passagem, uma mensagem que veio, é meditar um pouco, fazendo um resumo das 7 cartas de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Ali traz uma característica bem interessante que nós devemos meditar e perguntar a nós mesmos: será que está acontecendo isso dentro das chamadas igrejas, das denominações? Então vamos tirar algumas dúvidas. Tirando essas dúvidas, meditando na prática daquelas 7 igrejas, será que nos ensinaríamos alguma coisa? Então, nós analisamos as Escrituras, nós descobrimos o seguinte: na igreja, a primeira carta a Éfeso, nós descobrimos algumas coisas muito interessantes que diz assim, que nós conseguimos descobrir. Primeiro, nós temos suportado os maus, porque
era uma característica daquela igreja de Éfeso não suportar os maus. Aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Esses homens estavam sendo confrontados. Os que estão agindo desta maneira hoje estão sendo confrontados dentro da palavra de Deus. Então, para procurar um lugar para congregar, para ter comunhão ali, naquilo que tem que ser corpo de Cristo, que é igreja, nós precisamos analisar. Está sendo governada por quem? Muitas das vezes é anunciado o Espírito Santo, quem governa aqui é o Espírito Santo, mas na realidade não é o homem, até mudando o contexto da palavra, colocando alguma coisa para introduzir no povo coisas do interesse de alguém, aquilo que ele vai levar vantagem em cima de tudo. Nós temos visto, presenciado escândalos sobre escândalos, e tudo isso é porque nós não temos, muitas das vezes, observado os maus, assim como a igreja de Éfeso observava. Segundo, o objetivo da liderança, se são ou não mentirosa. Então aquilo que está sendo ensinado, será que é verdade ou mentira? Então, por isso que nós sempre aconselhamos para que o membro das igrejas, assim, entre parentes, é necessário eles conhecerem as Escrituras Sagradas, porque o próprio Senhor Jesus, uma certa feita, ele falou assim, errais porque não conheceis as Escrituras. E então, é uma grande necessidade do povo conhecer as Escrituras. E quando conhecemos as Escrituras nos chamados estudos bíblicos, nas chamadas escolas bíblicas, nós temos que entender o que está sendo ensinado. É a verdade ou heresia? É levando um povo uma santificação ou um povo viver da maneira que quer? Então, tudo isto são interrogações que nós devemos fazer e observar bem. Então, era uma igreja que era paciente, porque o próprio Senhor Jesus, quando fala com o apóstolo João, ele fala exatamente isso. Eu tenho observado a sua paciência. Seu trabalho pelo nome de Jesus. Às vezes nós estamos vendo sendo anunciado, às vezes, o nome de Jesus, mas fica ali em segundo plano. Os dogmas daquela denominação, às vezes, está em primeiro lugar. Há poucos dias mesmo, eu presenciei alguém, líder de uma denominação, por incrível que pareça, nos dias de hoje, ali levando um povo orientado para que não tem necessidade de estar orando. Isso é um cúmulo, mas é uma realidade que eu ouvi isto há poucos dias, que não precisava de orar, tinha que trabalhar. Incentivo que mensagens é perda de tempo. Isto hoje não faz mais parte. Então, tem que aceitar, doutrina, mas que doutrina é esta? Doutrina nós sabemos muito bem que é ensino. Da onde está procedendo estes ensinos? É do homem ou das Escrituras Sagradas, aquilo que está na economia de Deus? Em quarto lugar, nós descobrimos na igreja de Éfeso, para não deixar o primeiro amor. Aquele momento do chamado que o Senhor nos tira lá do mundo, nos traz para a sua presença, é algo de muito especial. É algo que mexe com as nossas entranhas. Nós começamos a sentir necessidade cada vez mais
aprofundar nos conhecimentos, na santificação, em sermos uma vida de oração, uma vida de examinar as Escrituras, uma vida para não sermos enganados. E quando nós fazemos isso, santificamos as nossas vidas, nós temos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. E isto é algo que nos faz muito bem espiritualmente. Uma certa feita eu estava reunido com um grupo de varões, cerca de 30 varões na igreja, e a maioria daqueles varões me disse como nós tínhamos facilidade para pregar, sendo que é tão difícil entender as Escrituras Sagradas. E o que me veio no momento para responder para aqueles varões naquela reunião foi o seguinte: falei assim, olha, muitas das vezes o homem complica a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, porque ele quer entender de acordo com a sua razão. E a Bíblia Sagrada é um livro para levarmos para o lado espiritual. Então, quando vamos meditar nas Escrituras Sagradas, nós oramos antes para poder, pedindo o Senhor, que envie o Espírito Santo para estar nos tirando dúvida, nos esclarecendo daquilo que estamos lendo. E são coisas maravilhosas. Uma vez eu me deparei com um texto, com uma passagem bíblica, até algo bem horrível, que aconteceu lá no passado, no meio do povo de Israel. Fala a história daquele levita que a sua esposa tinha voltado para a casa do pai, e ele vai atrás para buscar, pega aquela moça de volta e para numa cidade. E ali naquela cidade tinha um monte de malfeitor, pegaram, abusaram daquela mulher. E ele pega aquela mulher, coloca no lombo do jumento, leva para sua casa, chega em casa, pega um cutelo e parte em vários pedaços. Ele esquartejou a mulher toda e dividiu, colocou um pedaço daquela mulher em cada região de uma tribo de Israel, ele colocou um pedaço daquela mulher. E eu não consegui entender, eu li a primeira vez, li a segunda, terceira, quarta, não consegui entender. Aí eu falei, Senhor, isso está aqui na sua palavra, não é em vão que isso está aqui. Eu tenho o desejo de saber por que isso. Aí voltei, fui meditar versículo por versículo, eu descobri algo maravilhoso. Aquela mulher, ela estava falando exatamente, profeticamente, da igreja que no tempo da Inquisição seria esquartejada, ela seria dividida, espalhada em toda a face da terra, para todos tomarem conhecimento. E falava exatamente também do sacrifício de Jesus, que é o cabeça desta igreja. Que um dia, quando ele desce aqui para nos trazer um exemplo de santidade, ele é pego, ele é crucificado, ele é esbofeteado, ele é pregado ali numa cruz, coroa de espinho, lança atravessando a sua costela de um lado para o outro. Então, aquele passado, aquela coisa até horrível de presenciarmos, aquilo estava falando até do sacrifício de Jesus na cruz por nossas almas, para nos trazer uma consciência que ele veio redimir um povo para um dia alcançar a eternidade. E hoje nós não vemos, dificilmente alguém está ensinando isto para a igreja, está conscientizando a igreja. Muitos chamam para um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho igual à oferta de Caim, aquela oferta que só mostra coisas terrenas.
E o povo é levado a isto, tem que dar tanto para receber, vai receber não sei quantas vezes mais. E nós sabemos que a proposta de Cristo aqui no mundo não foi para isto. A principal obra que Jesus veio nos trazer foi nos resgatar. Foi para que nós aprendêssemos a confessar os nossos pecados. Aprender que nós é uma necessidade dependermos de Cristo para alcançarmos a nossa salvação. Não a salvação de uma situação comum qualquer, mas sim a salvação de nossas almas, que estava condenada. E só através de Cristo. E o último texto que nós tiramos desta primeira carta a Éfeso é o seguinte: não concordar com a tradição. O que essa tradição trazia no meio da igreja naquele tempo? A doutrina dos nicolaítas. Nós sabemos que se acharmos que foi esse Nicolau que trouxe isso, foi aquele diácono que desviou, que chegou a ponto de vender suas próprias filhas para poder ganhar vantagem dentro dos impérios. Então, são coisas que nós não devemos. Nós devemos confrontar isto dentro das igrejas, ou seja, a denominação que for, precisa estar. Então, se ela estiver fazendo isto, já é um lugar que nós podemos congregar, porque nós sabemos que não está sendo uma mensagem pregada por interesse. É uma mensagem oferecendo troca com Deus. Uma certa feita também, alguém me perguntou: por que tu é contra o dízimo? Formou até uma comitiva e foi na minha casa, se reuniu ali representante de 3 denominações diferentes, uma da outra, e foram lá na minha casa falar que eu estava errado porque eu era contra o dízimo. Falei: olha, eu não sou contra o dízimo, eu só não recebo aqui porque eu não acho base bíblica para receber isso. Eu não tinha nem tanta profundidade como tenho o entendimento hoje, mas quando aqueles homens chegaram ali me afrontando, eu falei: então vamos lá para a palavra para ver se realmente eu estou errado. Eu levei eles para Deuteronômio 14 e falei assim: olha, eu não sou contra vocês a receber, não. Vocês estão fazendo isto que a lei manda. Já que vocês trouxeram para o tempo da graça uma partícula da lei. E ali, quando eu mostro Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, eu perguntei àqueles homens se eles estavam fazendo o que aquele texto manda, que era da pensão da viúva, do órfão, do estrangeiro, não desamparar o levita. E a ação daqueles homens saiu, tirou o rabinho no meio das pernas e saiu correndo, 3 deles. E um muito atrevido ainda ficou, aquele que eu classifico como mensageiro de Satanás. Ele ficou e falou assim: olha, senhor Natalino, nós entendemos tudo. O senhor conseguiu mostrar dentro da palavra que o senhor está correto. Mas só que tem que a igreja não conhece isso. Por que o senhor não recebe? Porque ninguém procura saber disso. Eu falei: não, eu não estou aqui para enganar ninguém. Se vocês enganam, vocês vão tratar com o Senhor. Eu ainda usei até de uma palavra bem pesada. Eu falei assim: eu não sou canalha como vocês são. E Paulo, ele ali escreve aos Efésios algumas coisas recomendando para reconhecer as bênçãos de Deus
e Cristo como cabeça da igreja. Tudo isso o apóstolo Paulo recomendou à igreja de Éfeso. A salvação agora não é pela lei, conforme eles tinham aprendido até ali, seria a partir dali, é pela graça, porque Jesus ele veio e foi fazer uma transição de modo de governo, que não dali para frente, quando encerrou isso, foi quando ele foi levado à cruz do Calvário, que ali encerra exatamente o período da lei que tinha vindo até ali, portanto, ali naquele último instante, ali no seu martírio, ele olha para o céu e diz: Pai, está tudo consumado. Ele cumpriu o papel dele de ali fazer aquela transição. Então, a salvação, hoje em dia, não é pagando dinheiro, não é fazendo campanha, não é oferecendo barganha com Deus. Então, a salvação seria pela graça. E o povo, a orar, a ter fé e se santificar. E nós observamos hoje que não está sendo assim. A palavra está sendo desprezada, estão levando ao povo a fazer os seus famosos shows. Outra vez chegou uma pessoa para a nossa igreja, que veio de umas destas denominações. Vamos supor, aqui, irmãos, vocês não recebem dízimo, então não vai ser uma igreja próspera, não vai ser um povo próspero. Aí eu chamei aquele irmão pelo lado de fora do templo, da igreja, e mostrei ele. Falei assim: olha, nós vamos fazer 2 anos ainda que nós compramos este terreno. Nós nem oferta nós não pedimos. O povo que oferta aqui é um povo que oferta voluntariamente, é ofertas voluntárias. Aquilo que o próprio Espírito toca no coração, eles dão como oferta, e isso é recebido como louvor. E com estas ofertas nós compramos este terreno, construímos esse templo, um templo que cabia ali, não cabe, que ele está de pé até hoje, é cerca de 100 pessoas assentadas, acomodadas ali. O terreno já estava todo pago e a igreja registrada, com menos de 2 anos que nós estávamos ali. Eu falei assim: olha, e outra coisa, esse pé de coco que está aqui na entrada, eu conheço esse pé de coco há mais de 20 anos aqui, ele não passava de 1 metro, 1,5 metro no máximo. Tá vendo essa cintura no meio do tronco dele? Ele tinha formado aquela coisa mirrada. E esse terreno aqui, sabe de quem que era? Era de um presbítero da Assembleia de Deus. E assim que nós compramos esse terreno, nós preservamos esse pé de coco. Olha aí os cocos que estão ali. Pesa mais de 2 quilos cada um, cheio de água e saudável. Então, só aí já dá para você ver que não é em cima de dízimo que o homem se prospera, é em cima da graça de Deus. E hoje nós não estamos vendo fazer assim. E outro veio e me falou assim: vocês fazem campanha? Eu falei: fazemos sim. Nós temos uma campanha aqui que pegamos lá de Atos dos Apóstolos, já vamos terminar ela quando a igreja for arrebatada. Esta é a nossa campanha, em levar um povo a acreditar no arrebatamento da igreja. Então esta é a nossa campanha. Aí o culto de doutrina, falei: quais são os dias do culto de doutrina? Nossos cultos lá era sábado, à tarde, e domingo, e quarta. Então, você vem aqui no sábado, você vai ver o culto de doutrina, porque o que nós fazemos aqui é ensinar da palavra de Deus. E a doutrina é ensino. Você
quando vem no domingo, a palavra está sendo ensinada, também é doutrina, é culto de doutrina. E quarta-feira, da mesma forma. O que nós fazemos aqui é ensinar os preceitos de Cristo para vivermos ele. Agora vamos para a segunda carta, que é a igreja de Esmirna. O que mostra a prática daquela igreja? Mostrava Jesus ressuscitado. Nós estamos levando a consciência da igreja que Jesus ressuscitou, que Jesus não está morto mais. Então, a primeira coisa é levar ao conhecimento da igreja que Jesus não está morto. Jesus ressuscitou e está na sua glória. Segundo, mostrar que a caminhada não é fácil, a caminhada é difícil. E prova era aquela igreja de Esmirna que para cultuar ao Senhor, eles cultuavam nas cavernas, nas catacumbas, escondidos, porque eles estavam sendo perseguidos, e a caminhada em direção à eternidade não é uma caminhada fácil. Não tem ali carro para levar, não tem, é uma caminhada num caminho estreito. A igreja precisa ser avisada disto. Mas olha, você quer aceitar Jesus, mas nós não vamos prometer que você vai ter casa na zona sul do Rio de Janeiro. Nós não vamos prometer que você vai ter uma conta robusta num banco. Nós não vamos prometer que você vai adquirir carros e mais carros. Nós só vamos te avisar que Jesus prometeu um reino, e o reino no céu. Está disposto a caminhar nesta caminhada difícil? Então, esta é um dos ensinamentos que levava a igreja, que implantava no meio do povo a igreja de Esmirna. É fazer o homem, se ele é templo do Espírito Santo. Também, como conseguimos isto? Para que serve isto? Eu ainda ouço ir até mais além. Se o homem não for batizado com o Espírito Santo, ele não vai suportar e não vai alcançar a salvação da sua alma. E nós temos como testemunho disto o próprio apóstolo Pedro, que quando estava caminhando junto com Jesus, ensinado por Jesus, e ele negou Jesus só numa noite 3 vezes. E depois que Jesus é morto e ressuscitado, o próprio Jesus recomenda a eles para ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, que é exatamente o batismo com o Espírito Santo. E eles obedeceram, ficaram e foram batizados com o Espírito Santo. Depois Pedro foi preso, ele ficava cantando lá dentro da prisão. Milagrosamente ele foi solto pela primeira vez, porque ele ainda não tinha completado o seu papel de apóstolo ainda para fazer aquilo que Jesus tinha mandado fazer. E ele foi solto, correu de um lado para o outro, pregou o evangelho e cumpriu com seu papel. E quando prenderam ele de novo, fizeram com que ele negasse a Jesus, e ele falou assim: eu não nego. Então você vai morrer crucificado igual ele. Ele falou assim: olha, então se for me crucificar, não crucifica igual o meu mestre, não, porque eu não sou digno de ser crucificado igual a ele. Me crucifica de cabeça para baixo. Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Outra coisa que precisa ser confrontado confrontar o homem se ele está congregando no lugar certo ou se é uma sinagoga de Satanás, como o próprio Senhor fala ali com aquele povo. Endereça esta carta àquele povo. E avisar que serão perseguidos
por ser fiel, por ser fiéis ao Senhor. Então, tudo isto a igreja precisa estar falando. Mas nós não vamos pregar isso porque vai espantar o povo da igreja, mas o povo tem que ser conscientizado. Que não é esta mentira que andam pregando. Aí vem a terceira carta, que já fala de um período mais longo, profeticamente, de um período mais longo, que fala exatamente ali do terceiro século, que é a de Pérgamo. Primeira, avisar a igreja que a palavra é uma espada. A palavra é igual à espada. Ela é aquela que divide, que entra entre as medulas. Então a igreja precisa estar fazendo isso. Mas só que tem uma coisa, que ali eles já tinham desviado bastante pela perseguição que estavam sofrendo. Ali aquele imperador romano oferece uma trégua para eles. E eles acharam que era uma bênção e não era. Porque onde eles estavam, estava também o trono de Satanás. Ali eles estavam aprendendo a doutrina de Balaão. Então isso está exatamente na terceira, recomendado a terceira igreja, que era Pérgamo. O que Balaão ensinava para o povo? Balaão era aquele falso profeta, que era muito interesseiro, era tipo de muitos pastores de hoje. Ele gostava de ganhar alguma coisa. E Balaque chama aquele homem, oferece presentes para ele, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Mas eles não podiam fazer porque ele entendia, ele tinha conhecimento de causa. Ele falou assim, olha, eu não posso amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. Aí chama Balaque num canto e fala assim, olha, me dá os presentes aí. Eu vou ensinar uma maneira para lançar tropeço na caminhada do povo de Israel. Vocês pegam as prostitutas de vocês e colocam lá no meio deles, que eles vão se corromper. E aquilo causou uma queda enorme na caminhada do povo de Israel. Então, e hoje estão ensinando no meio da igreja, Balaão ele não era um profeta feiticeiro praticamente, os ensinamentos dele levavam. O retrato de muitos estão fazendo hoje. Lembro também de uma senhora que nós estávamos evangelizando. Ela, quando nós começamos a evangelizar, ela era até alcoólatra, ela tinha um comércio. E aquela mulher começou a se libertar. Se manifestou algumas vezes na igreja, mas a gente orando, foi repreendido aquilo. Ela estava se convertendo. E um dia vai um povo destas denominações que segue doutrina de Balaão, porque eles praticam vários atos de feitiçaria, e colocaram azeite no balcão da casa dela, na geladeira no balcão do comércio, na geladeira, em cima das garrafas, em cima de todo lugar. Entraram na casa dela, botaram sal grosso em cima da cama, enxofre, azeite e tanta coisa. Aquela mulher teve uma queda. Foi difícil para poder levar de volta para a presença do Senhor. E graças a Deus que ela foi levada de novo para os pés do Senhor e se converteu, chegou a ser batizada e o Senhor preparou e levou aquela senhora. Então, são experiências que nós estamos vivendo, que está sendo pregado hoje dentro daqueles lugares que tinha que estar confrontando todos esses tipos de pecados, mas não, estão incentivando em muitos lugares. Agora vem a quarta, que é Tiatira. O que de tão mal que esta igreja fazia? Tiatira tolerava Jezabel. E nós conhecemos muito bem, biblicamente, a história de Jezabel. Ela era uma mulher que se
apesar de ser esposa de um rei, ela era uma mulher adúltera, que fazia de tudo para aparecer para outros homens, aquela que se enfeitava de todo jeito para chamar a atenção. E tem alguns lugares hoje, quando entra ali, é um desfile de moda, que as pessoas mais humildes têm até vergonha de entrar. Existem algumas destas denominações que têm dois cultos no mesmo momento, um culto para pobre e outro para rico. Estão ali semelhando a última igreja que é a Laodiceia. Então, esta tolerância Jezabel não é do agrado do nosso Deus. Aquelas pessoas que estão ali congregando nesse tipo de lugar, eles não são confrontados, desde que possa estar dando dízimo, ofertas gordas, entrando nas campanhas, é o que interessa. Agora vamos para a quinta igreja, que é Sardo. Primeiro lugar, queda da igreja. Ali quando eles aceitam aquela mistura no meio do povo, eles esfriaram espiritualmente e ficou muito tempo assim. Então, a queda da igreja. Segundo, ainda tem tempo, o Senhor avisa, ainda está em tempo para arrepender. Terceiro lugar, alguns remanescentes que vão andar de branco. É os que vão sair do meio desse povo que estão salvos. Eles estão ali pelo um propósito de servir ao Senhor. Mas é muito perigoso em estar nesse meio, porque nem todos vão suportar a grande pressão social que existe nesses meios. Então, não sairá que não foi tirado o nome do livro da vida. Isso nos chama a atenção uma coisa. O grande perigo de estar nesses meios é do nosso nome ser apagado do livro da vida. Sexta igreja, Filadélfia. Primeiro, Jesus é identificado. Se Jesus está sendo identificado no meio dessa igreja. É uma porta aberta ou não? Ou uma porta fechada? Segundo, anúncio do julgamento. Tem que estar fazendo o povo entender que vai ter um julgamento. Ah, não, porque Deus é misericordioso, nós estamos na graça, pode fazer de tudo, que naquele momento Ele é muito misericordioso, é bondoso, vai salvar. Não. Nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Não que vamos ser salvos pelas obras, mas pelas obras nós damos testemunho para aqueles que nos cercam. Nós estamos dando um bom testemunho ou um falso testemunho? Profecia sobre a besta. A igreja precisa ser avisada que está vindo uma besta aí para assumir o governo. Vai ser difícil para aqueles que estiverem aqui ainda no tempo da besta. E a última recomendação da igreja de Filadélfia é vigilância. Hoje, o maior meio de santificação das nossas vidas é a vigilância. Nós temos que orar, em algumas vezes até jejuar, mas o principal instrumento de santificação das nossas vidas é a vigilância. E isto é algo que nós precisamos
está guardando no coração. E a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, ela mostra o retrato da igreja de hoje. Como assim? Olha, vem para a presença de Jesus e não passa mais necessidade de nada. Então a igreja de Laodiceia batia no peito: eu sou rico, eu sou isto e sou aquilo. E como Deus está vendo esta igreja de Laodiceia? É uma desgraçada, uma miserável, cega e nua. Então é o retrato. Em segundo lugar, Deus não está gostando do que está vendo. Terceiro, mostra o orgulho e a arrogância. Como? A liderança desses lugares, dessas Laodiceia que está aí, eles se acham mais importantes do que Cristo. Se Cristo chegar ali na porta, vai ter que pedir licença para poder entrar. Porque ali, então, tem idolatria, tem várias coisas. Ah, mas a idolatria, nós saímos lá do lugar que nós não adoramos imagem. Não, o camarada, muitas das vezes, hoje eu não vou na igreja porque o pastor fulano de tal não está lá, e o que vai pregar não é igual ele, é muito simples e tal. Isso é idolatria. Quarto lugar, Deus mostra que está vendo tudo. Então, nós devemos estar observando estas coisas para não ficarmos de fora naquele grande dia. Vamos encerrar cantando mais um louvor que diz assim: lá no céu não vai ser assim como nesta terra, com tantos espinhos. Vou para a morada feita pra mim. Deixei a bagagem seguindo o caminho. Vou para a morada feita pra mim. Deixei a bagagem servindo o caminho. Este belo habitat é a morada que desde a fundação está preparada. Aqui neste mundo sigo a jornada, esperando a igreja ser arrebatada. Aqui neste mundo sigo a jornada, esperando a igreja ser arrebatada. A minha alegria é porque está perto. O que Cristo falou está tudo certo. Eu me esforço e me conserto. Meu Senhor me espera com braços abertos. Eu me esforço e me conserto. O meu Senhor me espera com braços abertos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.